Já deu. Esther, a casa é sua. Vamos desligar os nossos microfones, por favor. Então vamos começar, né? Pai de infinito amor e bondade, nós aqui nesta noite, reunidos em teu nome, agradecemos a presença de toda a espiritualidade amiga, de amigos também encarnados e desencarnados, e pedimos, Pai, a sua assessoria através dos seus mensageiros de luz, principalmente guiados e orientados por Jesus, para que nossa reunião de hoje se transcorra com muita normalidade, tranquilidade e bastante aproveitamento para cada um de nós. Que possamos estar de coração aberto, de mente clara, para poder assimilar os ensinamentos que serão passados na noite de hoje, graças a Deus. Cláudia? Calma aí, gente. Agora abriu a guia. Só um minuto. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva no comentário do Evangelho desta noite. Estamos iniciando o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O nosso item, o nosso tema é pagar o mal com o bem, que vai do item 1 ao item 4. Nós teremos ainda nas semanas seguintes, os inimigos desencarnados, se alguém te ferir na face direita, instruções dos espíritos, a vingança, o ódio, e finaliza esse capítulo com o duelo. O nosso tema começa assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás no céu, o que faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes senão ao que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 20, e do 43 ao 47. Ele está dizendo aqui para a gente, né, que a nova justiça ela é superior à antiga, né? Ou seja, não é mais necessário o olho por olho, o dente por dente. O mestre, ele veio nos trazer uma lição, um ensinamento enorme, que nos fala e nos incentiva a praticar o amor ao próximo, o amor indistintivamente, né? Então, pagar o mal com o bem, aos olhos daquele que não tem nenhuma religiosidade ou que ainda desconhece os ensinamentos de Jesus, pode até parecer um absurdo. Todavia, não é. Aquele que assim age, e eu falo que isso não é fácil, está sendo sensato,
Pois quando fazemos a oração do Pai Nosso, não pedimos perdão ao Pai por algo que fizemos de errado? Então seria justo eu pedir clemência para os meus erros e julgar o outro pelo que ele fez contra mim? Né? E se eu me colocar no lugar do outro, será que não fui eu que dei causa para que ele agisse da forma como agiu? Então, são algumas perguntas que nós temos que estar nos fazendo. O que será que levou o outro a fazer ou a agir da forma que ele agiu, né? O que fez com que desencadeasse esse ódio, né? Esse rancor, essa raiva contra mim, para que ele agisse da forma como ele fez? Não é melhor a gente começar a pensar dessa forma? O Evangelho continua. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também não amam os que os amam? E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto mesmo também fazem os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos. Façam bem e emprestai sem nada esperar, e tereis muito avultada a recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhe são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Olha que lindo! Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Então, a gente observa que a clareza deste ensinamento nos traz que nós devemos, que nós não devemos amarmos somente aqueles que nos amam, fazer bem somente aqueles que nos fazem o bem. Entendo que é um dever fazermos o bem indistintivamente, seja a quem for, sem esperar qualquer tipo de recompensa. Fazer o bem simplesmente por fazer. Fazer o bem porque fazer o bem faz bem. Olha que interessante. Fazer o bem faz bem, né? Agir desinteressadamente com todos. Nosso Pai é tão misericordioso e Ele não tem nenhum tipo de distinção com quem quer que seja. Nenhum de nós somos melhores que o outro. Nenhum de nós tem privilégios em relação ao outro, né? Ele nos dá dois caminhos para seguir. Nós temos escolhas na nossa vida. Nós temos a porta estreita, que ela nem sempre é fácil, há muitos obstáculos, e temos também o caminho da porta larga, onde há bastante facilidades. Ele nos dá o livre arbítrio, pois nós podemos semear o quanto nós quisermos, porque isso nos é facultado. Porém, a colheita ela é obrigatória, e quando semeamos o bem, pode até demorar um pouco, porque na nossa vida tudo passa muito rápido, não é? E às vezes nós nem nos damos conta de que fizemos algum bem para outra pessoa, mas essa pessoa que recebeu esse bem, ela não esquece, não é? Então, quando fazemos o bem, geralmente nós devemos deixar isso de lado, né? Agora, se a gente observar, você pagar o mal com o bem, isso não é vergonhoso, isso não é humilhante.
quando alguém fizer algo de ruim contra nós, vamos devolver com uma boa ação, né? Pois talvez a pessoa sequer se deu conta do que ela fez. Às vezes ela não tem essa consciência, mas em contrapartida da forma como você agiu, pode ter certeza que acabou ganhando um amigo, né? Vamos passar para o outro lado com um desafeto a menos, porque nós conseguimos conquistar a amizade dessa pessoa aqui, agora, enquanto estamos a caminho com ele, né? Jesus nos diz, antes de fazer a tua oferenda no altar, converse com teu inimigo, procure fazer as pazes, não é? Olha que interessante. Jesus sempre se colocando assim, do nosso lado, através dos teus ensinamentos, para que a gente possa efetivamente cumprir cada um deles. O Evangelho nos diz que se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a aplicação sublime desse amor, embora geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor. Quando se aplica a uma situação dessa, Jesus não pretendia dizer que devemos ter pelo inimigo a mesma ternura, né, o mesmo afeto que nós temos por um amigo. Até porque não podemos ter confiança naquele que nos fez mal, que tentou nos fazer o mal. Não dá mais para confiar. Mas, em todo caso, não devemos carregar dentro de nós essa situação de, de rancor, de tristeza, né? Se eu não confio em uma pessoa, dificilmente haverá impulsos de simpatia, como é quando encontramos um amigo. Quando nós encontramos um amigo, aquela energia boa já nos alcança, né? Por mais que às vezes não queremos, Kardec nos fala que isso resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. Daí resulta que o pensamento malévolo, né, ou seja, um pensamento ruim, emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão, enquanto o pensamento benévolo, aquele pensamento gostoso, aquele pensamento bom, nos traz sensações agradáveis. Olha que legal, né? Então, por mais que nós às vezes não queremos, mas quando a gente encontra uma pessoa que nos causou alguma dor, nos causou algum dano, as nossas energias não se cruzam bem, as nossas energias não batem. Isso é um elemento físico, né? Kardec nos fala que é de uma lei física. Então, se nós estivermos trabalhando essas dificuldades em nós, isso pode até não mais acontecer. Olha que gostoso. Kardec ainda nos diz que amar o inimigo não é ter ódio por ele, não é ter sentimento de vingança, né? Até porque no item 9 deste capítulo, ele fala exclusivamente sobre a vingança. Ele diz assim, e tem uma frase que me chama muito a atenção, é que a gente começa, pensa, reflete, como é que eu agiria em tempos atrás, quando eu não tinha conhecimento da doutrina e se alguém me fizesse alguma coisa ruim. Então ele fala assim, que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas, pelo contrário, ao do perdão. Que beleza de ensinamento! Vale a pena repetir que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas, pelo contrário, ao do perdão. E isso é de uma clareza imensa, pois quem já teve contato de alguma forma com os ensinamentos de Jesus
não pode deixar um pensamento desse fazer ninho na mente, e muito menos ficar alimentando esse tipo de pensamento. Sabe, quando a gente fica remoendo aquela coisa que nos aconteceu algum tempo atrás, alguma coisa que alguém nos fez, não dá uma sensação muito ruim, não dá uma sensação de tristeza, uma vontade de chorar, não é? Mas se nós começarmos a trabalhar estes impulsos dentro da gente, nós vamos sentir uma leveza tão grande, até porque, de acordo com os nossos pensamentos, nós estamos atraindo irmãos semelhantes. Então, se nós trabalharmos essas dificuldades em nós, podemos ter certeza que vamos estar atraindo bons mensageiros enviados por Jesus. O Evangelho ainda nos diz: amar os inimigos é perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo que fizeram. É perdoar sem pôr nenhuma restrição. Isso significa dizer que é simplesmente perdoar, nada de colocar barreiras ou restrições. É desejar que eles estejam bem, que eles sigam o caminho deles e não colocarmos nenhum obstáculo à reconciliação. É realmente desejarmos o bem ao invés do mal. Então, se meu inimigo estiver conquistando alguma coisa de bom para ele, que Deus o ajude, que Deus o abençoe, que ele continue na vida dele, até porque vai esquecendo um pouco da gente e não precisamos estar duelando mentalmente, não é? O Evangelho ainda nos diz: é, enfim, pagar-lhes tudo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. E todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então, quando nós trabalhamos em nós a dificuldade que um irmão nos causou e nós damos a ele a oportunidade dessa reconciliação, a oportunidade de estarmos perdoando, que ele pode seguir o caminho dele, nós também ficamos livres e, como já dito, provavelmente ganharemos um amigo a mais na nossa relação enquanto aqui estamos, não é? Claro que isso, gente, não é de uma hora para outra. Como eu já disse, realmente não é fácil, não é de uma hora para outra que a gente dormiu com uma coisa ruim que alguém nos fez para nós e no dia seguinte já modificamos o pensamento, já estamos perdoando. Não, demanda tempo, não é? Podemos começar envolvendo essa pessoa que nos fez algum mal em nossas preces. De início, nós vamos dando uma engasgada, e isso eu faço com conhecimento de causa, gente. Eu já comentei algumas vezes, que quando eu comecei no meu trabalho lá atrás, eu tinha uma pessoa no meu serviço que era uma pedra realmente no meu sapato. E comecei um tempo depois frequentar a doutrina espírita, e uma vez eu vi um irmão falando: se você tiver algum inimigo, faça uma prece. E eu falei, puxa vida, como é que eu vou fazer uma prece com essa pessoa se ela não me desce goela abaixo? Mas eu comecei, né? A gente tem que ter disciplina, e toda noite ao me deitar eu fazia uma prece, fazia uma prece, envolvia, e assim fui fazendo durante algum tempo. Vocês não acreditam que passou um determinado período, essa pessoa se tornou uma colega de trabalho muito, muito direta e ligada a mim? Nós dividíamos de repente a mesma função e uma ajudava a outra. Olha, então estou falando isso com conhecimento, não é? O Evangelho continua assim: nós que somos espíritas não podemos olhar só para o presente e para o passado. Será que não fizemos algo semelhante? E o futuro, não vamos nos encontrar novamente?
Então não fica muito mais fácil resolver a questão na atual existência para não ficarmos pendentes com essa situação? Aham. Para aqueles que não acreditam em nada, essa forma de agir parece um absurdo, e o perdão para aqueles parece uma fraqueza. Todavia, o perdão em si é uma forma de nós estarmos trabalhando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. E se nós pensarmos só um pouquinho, nós vamos ver que essas pessoas são colocadas no nosso caminho como uma forma de nos ensinar, como professores mesmo, né? A ter paciência e a perdoar. E se estamos aprendendo e não nos queixamos da prova, por que é que nós vamos reclamar daqueles que servem ou que serviram de instrumentos para que a gente aprendesse essa prova? Ora, já disse que realmente não é fácil. Mas quem disse que seria? Quem disse que nós iríamos nesse planeta a passeio? Né? É um planeta escola, ou seja, estamos aqui para aprender algo. Não vamos passar uma existência em branco. Né? O Evangelho ainda nos fala: o homem que ocupa no mundo uma posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha como seu inferior. Assim, com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor envilecem, ou seja, o tornaria desprezível e rebaixariam, pois para ser superior ao seu adversário deve ter a alma mais nobre, maior e mais generosa. Então, assim Kardec fecha com uma chave de ouro, né? Pois não é pisando no outro ou que nos prejudicou que nós podemos, né? Desculpa. Não é pisando no outro, fazendo ao outro que nos prejudicou pagar pelo que fez, não podemos e não devemos efetuar qualquer tipo de julgamento, que vamos nos mostrar superior nas nossas atitudes generosas, atitudes de elevação moral. Mostramos àquele que nos fez o mal que não é devolvendo na mesma moeda que resolveremos a situação. Se assim nós agirmos, estaremos nos igualando a ele, né? Não, mas nós já temos condições de sermos superiores moralmente falando, como nos receita o Evangelho de Jesus. Se nós tivermos assim em mente, se nós tivermos no coração o Evangelho do nosso Mestre Jesus, nós vamos saber exatamente o que fazer na hora que alguém fizer alguma coisa contra nós, quando alguém tentar nos prejudicar, né? Se nós temos o Evangelho de Jesus como a nossa receita diária, como a nossa medicação, quando nós temos um problema, abrimos o Evangelho e ali está a nossa resposta, com certeza não vamos julgar ninguém, vamos procurar olhar o outro como um irmão de caminhada e não vamos jamais desejar o mal para ele. Vamos pagar, vamos fazer como o Evangelho nos diz, pagar o mal com o bem. Era essa a informação da noite, era esse o Evangelho da noite, o comentário da noite. Espero que tenha conseguido ser bastante clara e que vocês realmente tenham entendido. Uma boa noite, um beijo no coração de cada um de vocês. Eu vou pedir permissão para fazer as vibrações, pode ser? Então,
Vamos fechar os nossos olhos um momentinho. Vamos nos imaginar mais uma vez lá no nosso salão nobre, juntamente com todos os amigos queridos da espiritualidade que nesse momento também estão terminando o trabalho mediúnico. Vamos unindo as nossas vibrações a desses amigos queridos para que elas possam ser levadas a esse nosso planeta tão necessitado de carinho, de amor e respeito, a todas as regiões em conflito, a todas as regiões passando por esse processo pandêmico, em especial a cúpula direcional do nosso país, nossa casa, a presidência, o Congresso, o Senado, a Câmara, nos unindo ao Anjo Ismael, mentor dessa pátria querida, agradecendo a ele por todo o trabalho de recuperar esse país bendito. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem a todos os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que nunca falte um cantinho, nunca falte um pão, pedindo por todos os trabalhadores que fazem esse trabalho de amor, esses caravaneiros de Jesus. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem a todo deficiente físico, mental e moral, que são os nossos irmãos viciados nas drogas, no álcool, no sexo desregrado, na violência, na maledicência, na preguiça, na maldade, na gula, no fumo, na indolência. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem a todos os nossos jovens, todas as nossas crianças, todos os nossos mais velhos, a nossa fauna, a nossa flora. Pedindo à espiritualidade que leve as nossas vibrações à nossa delegacia local, ao nosso corpo de bombeiro, à companhia da polícia militar e todas as viaturas que estão nas ruas, a nossa Santa Casa local, a equipe médica, a equipe de atendentes, a todos os nossos irmãos encarnados e reencarnados, desencarnados que ali se encontram instalados, por todos os hospitais, em especial pelo Hospital Luzia de Pinho Melo, que se transformou novamente como referência do Covid, né, que é a espiritualidade querida, a equipe médica, na presença de todos esses trabalhadores incansáveis, sob a luz de Jesus, também possam atuar ali, atendendo a todos. Pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos enfermos nos seus lares, que essas vibrações possam chegar como um bálsamo salutar, quem sabe, Pai, a esperança da cura. Pedimos pelos nossos irmãos com ideias suicidas, com ideias criminosas, por todos aqueles que infelizmente não conseguiram refrear esses impulsos, que nós possamos orar e vibrar pela família dos dois lados. Pedimos, Senhor, por todas as casas de religião da nossa cidade, pelos seus líderes, pelos seus adeptos, em especial pela nossa casinha querida, que mantém as suas portas online abertas, né? A todos os seus trabalhadores, a todos os seus alunos, a todos os seus voluntários, as nossas gestantes, as nossas famílias carentes, a todos nós que lá adentramos em todos os dias de trabalho da nossa casa. Pedimos, Senhor, por todos os lares, principalmente aqueles onde falta o pão, onde falta o trabalho, onde falta o diálogo, onde infelizmente, Senhor, vem vibrando a violência, a má vontade, a preguiça, a enfermidade, para que haja mais respeito entre marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos.
pedindo pelos lares de todos os meus companheirinhos que estão aqui, que a espiritualidade querida me adentre, clareie, harmonize, perfume, para que tenhamos todos um final de semana salutar. Vamos deixando aí uma vibração em aberto para que esses amigos queridos possam levar até aonde o nosso pensamento não alcance. Aqueles que nos vêm à memória agora, que nós acreditamos necessitar deste minuto, das nossas preces, das nossas vibrações, do nosso amor. Que as nossas vibrações de amor e carinho possam chegar em agradecimento aos nossos mentores queridos, que sempre nos auxiliam e nos trazem de volta ao caminho do bem. Pedindo carinhosamente à espiritualidade querida, por todos os nomes que se encontram na nossa caixinha de vibração, no nosso caderninho, para que todos possam receber o que precisam, de acordo com a vontade do Pai, a necessidade de cada um. Sabedores que somos, que à medida que vamos escrevendo aqui, a espiritualidade já vai delegando as equipes de socorro e ninguém fica sem esse socorro. Vamos pedindo também pela fluidificação de todas as águas, para que todos possam fazer bom uso dessa medicação divina. E eu quero aproveitar alguns de vocês para agradecer do fundo do meu coração todas as vibrações, todas as palavras de carinho, as palavras de incentivo. Tenham a certeza de que meu Pai recebeu todo esse amor, todo esse carinho. E nós aqui da nossa família também. Muito grata. Que Jesus, na sua bondade infinita, possa envolver todos vocês em nome da minha família. E assim, ajoelhados em pensamento, com o coração repleto de amor, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, pois que é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, amo vocês. E nós também amamos você.